Você já imaginou que parte da história de Jesus Cristo, aquela que poderia mudar completamente a nossa visão sobre espiritualidade, foi apagada dos registros oficiais? No vídeo de hoje, vamos explorar um dos temas mais intrigantes da história religiosa, o Evangelho atribuído a Maria Madalena. Prepare-se para descobrir o que o tempo tentou ocultar, um conhecimento poderoso que, segundo alguns estudiosos, revela um caminho espiritual para transcender o mundo material. No começo do século XX, durante uma escavação no Egito, um manuscrito misterioso foi descoberto. Ele trazia palavras nunca antes vistas nos evangelhos conhecidos. A surpresa? Era atribuído a Maria Madalena, uma figura central e controversa no cristianismo primitivo. Este evangelho não apenas lançava uma nova luz sobre os ensinamentos de Jesus, mas também questionava a estrutura tradicional da Igreja. Por que este texto foi omitido? E mais importante, o que ele nos ensina sobre a verdadeira libertação espiritual? Para entender a importância do Evangelho de Maria Madalena, precisamos voltar ao contexto histórico. Nos primeiros séculos do cristianismo, várias comunidades interpretavam os ensinamentos de Jesus de maneiras muito diferentes. Entre elas, estavam os gnósticos, que acreditavam que o conhecimento interior era a chave para a salvação. Maria Madalena, no centro deste evangelho, é retratada não apenas como uma seguidora, mas como a discípula favorita de Cristo, aquela que entendeu plenamente sua mensagem. Mas o que torna este evangelho tão especial? Diferente dos textos canônicos, ele sugere que a salvação não depende de instituições religiosas ou dogmas, mas de um profundo conhecimento de si mesmo. O reino está dentro de você, dizia Maria. Essa frase ecoa nos ensinamentos atribuídos a Jesus em outros textos apócrifos, mas aqui ela ganha um significado ainda mais profundo. A libertação seria, portanto, um processo interno, acessível a todos que ousassem buscar. No entanto, o texto não está completo. Muitos capítulos foram perdidos, talvez destruídos propositalmente. Mesmo assim, o que resta é suficiente para desafiar a narrativa convencional. Maria descreve um diálogo entre ela e os discípulos, no qual Jesus a revela segredos profundos sobre o espírito e a matéria. Esses segredos, aparentemente, não foram bem recebidos pelos outros apóstolos, especialmente Pedro, que questiona o papel dela como líder espiritual. Essa tensão entre Maria e Pedro reflete um conflito maior que moldaria a história da Igreja. Alguns estudiosos acreditam que a exclusão de textos como o Evangelho de Maria é resultado de uma tentativa de centralizar o poder nas mãos de figuras masculinas e hierarquias rígidas. Afinal, aceitar Maria Madalena como a principal depositária dos ensinamentos de Jesus representaria uma ameaça direta à autoridade da Igreja. Mas o que exatamente Maria Madalena ensinava? De acordo com o texto, ela falava sobre o poder da mente e do espírito para superar as limitações do corpo físico. O mundo material, segundo o Evangelho, é uma ilusão que nos prende em ciclos de sofrimento. Escapar desse ciclo requer entender a verdadeira natureza da alma, um conhecimento que Jesus teria transmitido exclusivamente a Maria. Esse conceito de mundo material como uma prisão está em linha com muitas tradições gnósticas. Os gnósticos acreditavam que o mundo físico era governado por forças inferiores, os arcontes, que nos distraem da verdadeira essência espiritual. Para eles, o propósito da vida não era acumular riquezas ou seguir regras impostas por autoridades externas, mas despertar para a realidade espiritual que existe além do mundo visível. O Evangelho de Maria não fala apenas de doutrinas, mas também de práticas. Ele menciona estados meditativos e visões que ajudam a alma a se libertar. Maria descreve uma jornada espiritual em que a alma passa por diferentes estágios, enfrentando forças que tentam mantê-la presa. Essa jornada é, na verdade, um mapa simbólico para o autoconhecimento e a transcendência. O simbolismo no texto é profundo. Cada estágio da jornada da alma reflete desafios internos que todos nós enfrentamos. Medo, dúvida, apego ao ego, essas são as forças que precisamos superar para alcançar a verdadeira liberdade. Aqui, o papel de Maria como guia é fundamental. Ela representa o princípio feminino da sabedoria, muitas vezes ignorado ou subestimado em outras tradições religiosas. Por que essas ideias foram tão perigosas?
Em um mundo onde a autoridade religiosa era baseada na obediência, o Evangelho de Maria incentivava a autonomia espiritual. Ele ensinava que cada pessoa tinha o poder de se conectar diretamente com o divino, sem intermediários. Para a Igreja nascente, que buscava consolidar seu poder, essa mensagem era nada menos que revolucionária. A mensagem de Maria Madalena, no entanto, não foi totalmente esquecida. Durante séculos, movimentos espirituais dissidentes mantiveram viva a ideia de que o autoconhecimento é a chave para a salvação. Desde os cátaros na Idade Média até as modernas práticas de espiritualidade alternativa, a influência do Evangelho pode ser sentida em várias tradições que desafiam o status quo. Mas e hoje? O que o Evangelho de Maria Madalena pode nos ensinar? Em um mundo cada vez mais materialista, sua mensagem de buscar dentro de si mesmo um caminho para a transcendência ressoa mais do que nunca. Ela nos lembra que, apesar das distrações externas, a verdadeira paz e liberdade estão ao nosso alcance. O texto também nos desafia a questionar as narrativas oficiais. O que mais foi ocultado da história? Que outros segredos espirituais ainda estão esperando para serem descobertos? Ao explorarmos essas questões, não estamos apenas aprendendo sobre o passado, mas também abrindo novas possibilidades para o futuro. É importante notar que o Evangelho de Maria Madalena não é apenas um texto religioso. Ele também é uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento e o crescimento pessoal. Ao nos convidar a olhar para dentro, ele nos empodera a encontrar respostas que nenhuma instituição pode fornecer. Uma das passagens mais enigmáticas do Evangelho de Maria descreve a interação da alma com poderes que tentam detê-la em sua jornada para a iluminação. Esses poderes, frequentemente interpretados como forças de distração ou tentações terrenas, simbolizam os obstáculos internos que enfrentamos ao buscar a liberdade espiritual. Medo, desejo, ignorância, tudo isso se apresenta como barreiras. O texto ensina que, ao reconhecermos essas forças e compreendermos sua natureza ilusória, somos capazes de transcendê-las e seguir em direção ao nosso propósito mais elevado. O papel de Maria Madalena como figura central nesse evangelho é um lembrete poderoso do equilíbrio entre as energias masculina e feminina na espiritualidade. Diferente das narrativas tradicionais, onde o papel feminino é frequentemente relegado ao suporte, Maria aparece aqui como uma líder espiritual, igual ou até superior aos outros apóstolos. Sua sabedoria e conexão direta com Jesus representam a integração de intuição e razão, algo que foi muitas vezes ignorado nas doutrinas oficiais da Igreja. Ao longo dos séculos, a figura de Maria Madalena foi profundamente distorcida. De uma líder espiritual e confidente de Cristo, ela foi rebaixada a uma pecadora arrependida na narrativa oficial. Essa mudança foi mais do que uma simples interpretação errada, foi uma estratégia para apagar as mulheres da liderança religiosa e consolidar o poder patriarcal na estrutura da Igreja. Recuperar sua história é, portanto, um ato não apenas de justiça histórica, mas também de reequilíbrio espiritual. No contexto moderno, o Evangelho de Maria Madalena oferece um chamado para reavaliarmos nossas próprias crenças e práticas espirituais. Ele nos desafia a nos libertarmos da ideia de que precisamos de intermediários para acessar o divino. Em vez disso, ele nos encoraja a confiar em nossa própria intuição, a buscar o conhecimento interior e a reconhecer que a verdade espiritual é algo que todos podemos alcançar. Além disso, o Evangelho nos lembra da importância da diversidade espiritual. Assim como havia múltiplas interpretações dos ensinamentos de Jesus nos primeiros séculos, hoje também há muitas maneiras de buscar o divino. Respeitar essas diferenças e explorar as várias facetas da espiritualidade pode enriquecer nossa compreensão e nos aproximar da essência que Maria e outros textos apócrifos tentam revelar. Finalmente, a mensagem do Evangelho de Maria é um convite para vivermos de forma mais consciente. Em um mundo cheio de distrações materiais, conflitos e divisões, ele nos mostra que a verdadeira paz começa dentro de nós. Ao seguir o exemplo de Maria Madalena, uma buscadora incansável da verdade, podemos encontrar inspiração para superar nossos próprios desafios e nos reconectarmos com nossa essência espiritual. Então, o que podemos aprender com o Evangelho de Maria Madalena? Ele é mais do que um texto antigo, é um guia temporal para o autoconhecimento e a transcendência.
Apesar de ter sido marginalizado por séculos, sua mensagem continua a inspirar aqueles que buscam algo além do mundo material. Agora, cabe a cada um de nós decidir: vamos ignorar esse chamado ou abraçar a jornada de despertar que ele nos oferece?